Sai hoje o primeiro finalista da Taça Guanabara. Bangu e Boa Vista jogam às 5 da tarde no Engenhão. O time de Bacaxá tem a vantagem do empate. Marco Aurélio Carvalho, olá, boa Marcelo. tarde. Boa tarde. O Vasco, que não está mais na Taça Guanabara, vai caminhando rumo à fase de grupos na Libertadores. Mas ainda falta uma etapa, né? O próximo adversário, que será definido hoje à noite. O Vasco da Gama venceu bem, 2-0, e temos que pedir ao torcedor que compreenda um detalhe. Você, torcedor vascaíno, que ficou um pouco preocupado ontem, com o segundo tempo principalmente, o time meio apático, eu concordo com o técnico Zé Ricardo. Ontem era para administrar o placar, gente. O time do Vasco já tinha conseguido uma grande vitória na casa do adversário por 4-0. Mas o adversário não é lá essas coisas. Gente, com 4-0 de vantagem, não é para precipitar o time. Notas negativas ontem, pelo menos uma. A agressão do jogador Eraso desnecessária num atleta do Chile. Conclusão, expulso, vai ser suspenso. Vasco poderá ter que jogar com a zaga reserva. Marcelo, o jogo de hoje entre o Oriente Petroleiro e o Jorge Wilstermann, dois times da Bolívia, decide não só a vaga, decide também onde o Vasco vai jogar na quarta-feira de cinzas. Sim, porque é o seguinte, se o Jorge Wilstermann vencer, primeiro jogo, Vasco e Jorge Wilstermann, Rio de Janeiro. Segundo jogo, na outra quarta e da outra semana, na altitude. Se o Oriente Petroleiro vencer, aí primeiro jogo na Bolívia sem altitude, porque aí seria em Santa Cruz de la Sierra, que não tem esse problema da altitude que prejudica o jogador. Geralmente o jogador brasileiro não se adapta. Então é isso, o jogo de hoje decide não só o adversário, mas decide também se o Vasco vai ou não ordem dos jogos. A ordem e se o Vasco vai ou não ter que enfrentar a altitude de Sucre, na Bolívia, caso o Jorge Wilstermann passe. Voltando para o Campeonato Carioca, o Paulo César Carpegiani está sugerindo fazer experiências no time do Flamengo contra o Botafogo no sábado? Não muitas, mas uma que ele já tinha ensaiado num treinamento, pode iniciar com ela. Everton na lateral esquerda e o Vinícius Júnior ali jogando pela esquerda no ataque. Não vem rendendo bem os laterais do Flamengo, né? Trauco no ano passado, o René no ano passado e também neste ano. Coisa boa no Flamengo é o bloqueio na defesa. O Flamengo, Marcelo, conseguiu o melhor desempenho de primeiros 5 jogos em estadual numa defesa de todos os tempos. E o segundo melhor desempenho é o empate entre a campanha de 1969 e 1995, 1 gol em 5 jogos. Dessa vez, 0 gols, nada em 5 jogos, bom sinal. Depois de ser eliminado na Copa do Brasil, agora o Botafogo tem que vencer o Flamengo para espantar a crise, né? Lembrando que a torcida apedrejou o ônibus do time. Isso é muito grave, porque realmente o ambiente já está tenso, o time deixa a desejar. E com essa pressão da torcida as coisas pioram, não melhoram. Torcedor, esse tipo de protesto com violência só piora as coisas. Bom, deixa eu ajudar o torcedor botafoguense com 2 boas notícias. Uma, com certeza, eles vão gostar. A outra, há controvérsias. Aqui eles vão gostar. Aguirre, jogador uruguaio, estava na Udinese, praticamente fechado, vem para o Botafogo. É um bom atacante, é um atacante habilidoso. Não é excepcional, mas é bom jogador. A outra, Botafogo fechou um acordo com o Fluminense, Marcelo, e vai fechar com o Flamengo também, para que o Engenhão passe a ser a casa de Flamengo e de Fluminense na Copa do Brasil. Cada jogo do Fluminense no Engenhão, o Botafogo vai ganhar R$180 mil. E do Flamengo, R$200 mil. O Fluminense já está certo, o Flamengo quase certo. E aí, por que eu disse que há controvérsias? O torcedor não gosta, mas vamos ceder nossa casa e tal. Mas nessa altura do campeonato, com o orçamento como está, esse dinheirinho é muito bem-vindo, Marcelo. Agora, falando em crise, o que está acontecendo com o Fluminense, Marco? Bom, situação financeira também delicada, bloqueio de 30%, e o Fluminense ontem conseguiu baixar para 15% na justiça esse bloqueio de tudo que o clube arrecada para pagar dívidas. E aí é complicado, porque, por exemplo, dinheiro da venda do Wendel, né? É R$29 milhões, aí já convertendo de euros para reais. O Fluminense ficou sem 30% disso bloqueado pela justiça. Agora, né, esses 30% bloqueados vão virar 15%, já facilita as coisas. O Fluminense está prestes a fechar a contratação em definitivo do Richard. Esse jogador de meio campo, ou Richard, que vem jogando bem, é do Atibaia, está para fechar essa contratação. Mas o desafio maior do Fluminense no momento é a estabilidade financeira, porque sem dinheiro não tem salário em dia. Sem salário em dia não tem ambiente bom. Sem ambiente bom não tem vitória. Marco Aurélio Carvalho, aquele abraço para você. Para você também.